Lá, então, vivemos tempos de incerteza e instabilidade. Você já deve ter notado isso. Talvez não tanto na sua vida pessoal, mas certamente na vida de algumas pessoas afetadas pelos acontecimentos ou também simplesmente por questões que emergiram e que parecem de alguma maneira se referir a um movimento maior, a algo que Bert Hellinger chamaria de um fenômeno. E esse fenômeno, se você realmente está comprometida ou comprometido com esse caminho, como observamos ele, como percebemos ele, como lidamos com o que se revela, como que eu me sinto diante do fato de que cada vez mais a incerteza e a instabilidade mostram para mim que o que eu achava, pensava ou meus conceitos como eram, também começam a perder estabilidade e eu começo a perder as minhas certezas, aquilo que estava certo para mim e, portanto, estável para mim. E acho muito interessante o próprio Bert Hellinger, que faleceu antes da pandemia, ter falado em alguns momentos sobre isso que a constelação familiar podia revelar e ao mesmo tempo aquilo que as pessoas faziam com isso. As pessoas tomaram o que talvez se mostrou na constelação como uma certeza, ou a imagem que se revelou em uma constelação como algo que desse estabilidade. Mas é para isso que existe a constelação familiar, ou existe a ideia de olhar para algo, de deixar o movimento acontecer para estarmos mais certos, termos ainda mais certeza, podermos saber o que vai acontecer, ou podemos apenas observar algum movimento que talvez veio lá de trás do passado, que veio há muito tempo acontecendo, sem sabermos como, onde ou exatamente quando, e nos atinge e nos leva adiante para algo que é diferente daquilo que nós conhecemos. Se você olha para a sua infância e como as coisas eram, quando você olha para a sua juventude e como você vivia, como você vive hoje, como isso é diferente. Quais são as coisas que mudaram? E você considera sua vida hoje, por isso, menos estável? Ou você racionaliza e encontra justificativas e explicações que dizem o que houve, o que aconteceu, por isso que aconteceu tal coisa? Ou foi algo maior dentro de um contexto que nós não compreendemos com nossa mente racional? Se coisas acontecerem fora dessa nossa mente que busca explicar, categorizar, saber, no caminho fenomenológico de conhecimento, chegamos a conhecer coisas, mas não chegamos a concluir que elas sempre serão ou são assim. Podemos observar a qualidade das coisas, a qualidade. Uma qualidade, por exemplo, é peso, se algo é pesado, se algo é uma carga. Nós podemos perceber outra qualidade. Qualidade, por exemplo, se algo é leve, se algo flui,
Se algo é suave, é uma outra qualidade. Bert Hellinger falava sobre esse centro que está em nós, isso que em nós se alinha ou se orienta por algo maior, de um centro leve, um centro no qual eu sinto leveza, mesmo diante dos desafios, das dificuldades e talvez de situações que são muito pesadas para nós. E de alguma forma é algo com que nós podemos nos reconectar com uma leveza não leviana, mas uma leveza no sentido de que, eu vejo o que está acontecendo, eu observo isso, eu não sei, mas eu sinto, eu percebo, e talvez me venha uma compreensão daquilo que está acontecendo, e posso inclusive ter alguma visão no que isso se desenvolve, nesse movimento que se dá sem a certeza, sem um diagnóstico, sem uma análise completa, da qual gostamos às vezes, porque ela nos dá a sensação da estabilidade, de algo firme, algo que não se abala. E diante dessa incerteza que vivemos, da instabilidade que percebemos uma forma ou outra, como eu posso estar comigo e com outros diante disso que parece estar no ar, na atmosfera ou no clima, algo que nos conecta, inclusive, na nossa experiência humana, algo que tem a ver com a nossa humanidade, como acompanhar pessoas, como você pode se acompanhar em situações difíceis, tensas, pesadas. Se for no foco na ideia de ter que resolver, ficamos muitas vezes limitados. Se nos abrimos a partir desse centro leve, olhando para tudo o que é assim como é, fazendo o que Bert Hellinger dizia de reconhecer aquilo que é como é, sem o julgamento, talvez pouco a pouco podemos também ter mais clareza, clareza que nos ajuda a sustentar esses momentos e essas situações. Clareza que, de certa maneira, nos fortalece, não para uma força contra algo ou a favor de algo, mas algo que é em sintonia. Como Bert Hellinger falava, de estar em sintonia com o movimento, de estar em sintonia com a pessoa ou as pessoas, e talvez chegar a essa conclusão profunda diante da vida, diante de tudo, dizer sim, sim. Talvez você pode praticar isso um pouco mais.